todo mundo tem problema para ser resolvido. Aí tu teve problema no seu trabalho, sua esposa está brigando com você, tu pegou um trânsito desgraçado para chegar no treino de jiu-jitsu, porque você sabe que o jiu-jitsu ali, pô, tu fica tranquilo, faz bem para tua cabeça, você dá uma suada, mas aí, quando você chega 10 minutos atrasado, o professor olha para tua cara e fala assim: atrasado de novo, André! Vai lá pro cantinho, aquecimento especial pro André. Bota ele pra ralar. Tu fala: caramba, meu irmão, queria, né? Pô, isso aí eu tô te expulsando da academia. Então só vai fazer a próxima aula. Não, porra, meu irmão. Muita coisa ali ia ser considerado, meu irmão, humilhação. Pô, humilhação. Porra, ia ter problema de processo. Imagina hoje em dia? Nossa senhora. Cara, a gente trabalha muito com a frustração da pessoa, né? Sim. Então você tá ali, imagina só, você tem uma aptidão física, mas tem muita gente que não tem, né? Aí você chega e passa uma posição, pô, você fez super bem, aí o cara tem uma dificuldade gigante de fazer, aí eu olho pra ele e falo assim: pô, fulano, tudo errado, tá horrível. Porra, pra autoestima dessa pessoa é horrível isso. Sim. Né? Pô, tá ali como... Pô, ele tá querendo aprender. Então tem técnicas de você lidar com essa situação. Entendeu? Essa técnica que eu usava, não tem vergonha de falar que eu usava mesmo. Pô, tô expulsando ele da academia. Sim. Eu tô cada dia, pô, massacrando o ego dele, a autoestima dele. Pô, tô falando, pô, isso não serve pra você. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos de cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Bom, vamos botar a conversa no ar, então. Já aproveitar que a gente está aqui. Já fizemos, como sempre, aí um podcast aqui em off. Agora vamos botar pra galera escutar também. Beleza. Meu irmão, é sempre uma grande honra estar contigo, né? Como eu falei aqui também, assim, você foi um cara que antes até, né, antes da gente ter nossas conversas sobre negócio, sobre jiu-jitsu, né, cara, você já era uma referência pra mim no jiu-jitsu. Um cara que foi muito importante, inclusive, né? Acho que pro que o jiu-jitsu é hoje, né? A gente até tem um corte no nosso canal de corte, ficou até polêmico, que um amigo meu, o Sapão, fala um pouco dessa coisa da Barra da Tijuca, né, cara? A Barra da Tijuca realmente teve um movimento ali do jiu-jitsu muito forte, que fez parte da história do jiu-jitsu, né? Ninguém pode negar, isso é um fato. Obviamente, em outras regiões tiveram também, mas a gente teve um movimento muito forte na Barra da Tijuca e você fez parte, né, desse movimento ali, cara. Você viveu uma época ali que foi super importante pro jiu-jitsu chegar onde chegou. Com certeza. E espalhar pelo mundo da forma que foi transmitida, né, cara? André, em cima do que você falou, eu treinava numa academia na Zona Sul, né? Comecei aqui na Barra, com o Crowley, mas depois ele foi embora para Florianópolis. Eu estava treinando uma academia perto do Arpoador, conhecido. Aí eu me lembro que o Carlinhos já estava com uma equipe mais ou menos forte. Aí o professor de lá falou: esse pessoal da Barra da Tijuca é tudo playboy, não vai dar em nada não. O pessoal da Zona Sul que é brabo. Que já tinha um histórico gigante, né, em cima da luta, né, cara? Sim. E olha no que virou. Porra, e teve essa coisa, né, de Zona Sul versus Barra, né, cara? Porra, lógico. Teve um momento ali que era quase torcida organizada. Né? Acho que isso fortaleceu, né? Fez o esporte crescer, exatamente, né, cara? Sim. Tinha uma rivalidade grande.
Mas acho que a rivalidade era maior em campeonato, né, cara? Sim. Assim, Porque ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que também o jiu-jitsu traz, sempre existiu um pouco do respeito, né? com certeza. Inclusive quando você sabe que o outro é lutador, Uhum. né? Por mais rivalidade que exista entre as academias, porra, existe também um outro lado do respeito. E admiração, né? Eu acho que, na verdade, todo mundo se Exato. admirava ali, cara. Exato. Eu também vim de uma geração um pouco depois, né? E eu peguei um pouco esse movimento de rivalidade das academias, inclusive das academias da Barra, Uhum. né? Foi. Porque eu academias vivi bastante queriam ser isso aí. as melhores, É. né? Eu vivi Dentro bastante da sua região. Aham. Então também tinha, mas como você falou, tinha um lado muito positivo disso, né? De querer evoluir, de querer ganhar do outro e você treinar para ser melhor a cada dia, né? Enfim. E que hoje, né? É engraçado como as coisas vão evoluindo, né, cara? A gente vai amadurecendo, né? E Graças a Deus, né? e hoje é todo mundo muito amigo, né? Assim, eu acho que inclusive as gerações que vêm hoje já não entende essa coisa da rivalidade tão forte, né? Assim, é muito normal a gente treinar na academia de outra pessoa, outra bandeira, né? Você mesmo faz um treino lá aos sábados, cara, que recebe Normal. gente de tudo quanto é lugar. Pô, tem uma história legal de sábado que tinha uma pessoa, um atleta do Carson, que eu detestava. Assim, não gostava mesmo. Eu falo pra ele, não gostava de você, o Bebel. Sabe, Bebel, não gostava. Pô, meu irmão, eu sou apaixonado pelo Bebel hoje. Uma figura incrível, meu irmão. Pô, essa oportunidade de ter academia aberta, de ter acabado essa rivalidade que proporcionou isso. Sim. Meu irmão, acho que o Bebel é um cara, gente fina. Porra, vários, né? Assim, Vários. vários que eram rivais, né? E até falavam mal, até Falavam queriam mal sair na mesmo. porrada. É. Pô, o próprio Hugo Duarte, né? Que era da luta livre, né, cara? Hoje, pô, o cara Eu adoro o Renzo, pô. adora, meu irmão. Adoro o Renzo. Adora o Renzo. E o Renzo adora ele. Exatamente. Então, assim, ficou todo mundo, acho que hoje junto, entendendo, inclusive a importância de estar junto, né? E se ajudando. Enfim, mas foi uma geração... Muito poderosa, né? Porra, meu irmão. Poderosa demais, né? Porra. Mas teve um propósito ali também importante, né, cara? Eu acho que a gente também falou aqui um pouco antes na conversa, você ressaltou isso, que o porquê, eu falo muito isso também, né? O porquê, ele é muito importante em tudo que a gente faz, né? E eu acho que naquele momento o jiu-jitsu, o porquê era muito grande, né? Acima de qualquer outra coisa, né? Existia uma paixão ali, né? Cara, um amor que você tinha, não só acho que pelo jiu-jitsu e pelo quem ensinava para você, né? Que, por exemplo, normalmente o pessoal antigo é apaixonado pelos professores que tinham. É verdade. Hoje em dia, acho legal, é mais normal uma troca de academia. Sim. Não sei se você acha isso, eu vejo mais, não tem muito aquela situação de defender uma bandeira. Muitas vezes o cara treina na Zona Sul, vai se mudar para Barra, sem problema nenhum, ele vem para cá. Antigamente não, o cara morava na Barra, era do Jacaré, pô, eu vou lá para Copacabana, lá para o final de Ipanema para treinar com o Jacaré, que é meu professor, é minha equipe. Sim. Hoje em dia já não tem mais isso, a comodidade acho que é mais importante. É verdade. Você acha até, assim, em cima desse assunto, né, a gente também estava falando aqui um pouquinho antes, né, o jiu-jitsu talvez ele tenha ficado um pouquinho mais comercial. E vamos falar primeiro do lado positivo desse negócio, né? Eu acho que a gente entendeu ali certos cuidados, né, que a gente deve ter com o aluno, né? Que, enfim, e você até falou de uma coisa que, porra, cara, é difícil, era inclusive mais difícil ainda a gente vender o jiu-jitsu, né? Você faz a comparação com karatê, por exemplo, né, cara, que, porra, o cara chega cheio de acessórios, cheio de negocinho, não tem muito toque, sai inteiro fácil, do treino, tudo é mais fácil, né? E o jiu-jitsu não, meu irmão, é o contrário disso, né, meu irmão? Mano fedorento, nego se agarrando, porra, tu toma um amasso do cara, tu sai todo quebrado, enfim, porra, como é que eu vou vender esse produto? A gente passou por essa dificuldade muito tempo, só ficava ali um grupo de elite de caixa grossa. Mas fica as marcas, né, André? Porque se você cruza na rua com um lutador de karatê, você não vai saber direito que ele é lutador de karatê. Sim. Quando você cruza com um lutador de jiu-jitsu, você sabe que ele é lutador de jiu-jitsu. Verdade. Ainda mais antigo. Sim. Né? Pela postura dele, da forma que ele vai te olhar, da forma que ele vai encarar os problemas. Exatamente. Diferente. Acho que é uma luta que amadurece bastante o atleta. Muito, muito. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu.
25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E aí, talvez tenha também uma ciência, um aprendizado de tentar conduzir dessa forma, né? E tirar de cada aluno, né, o que ele tem de melhor, né? Porque talvez essa ferramenta aí, como que você falou, né, eu acho que é uma delas. Eu tô lembrando até até hoje o cara me passou um corte nosso do pé de pano, falando um pouco isso. Falou assim, cara, antes de começar a treinar, eu era um cara muito inseguro, muito tímido. Não conseguia falar com ninguém. Hoje você não imagina ele inseguro. Ele falou, irmão, me chama pra uma palestra hoje de 3.000 pessoas, eu posso falar uma merda do mundo, mas eu vou lá falar. Entendeu? Então assim, por quê, cara? É até uma confiança extrema, né, cara? Você fica confiante pra tudo na sua vida. Então assim, cara, isso é quase aquilo que a gente tava falando, não tem preço, né, cara? Você imputar essa ferramenta na sua personalidade, né? É uma faculdade, né? Porra, é uma faculdade animal. Mas voltando assim um pouco pro que a gente tava falando, cara, como é que você acha que a gente consegue, né, tirar isso do aluno, tirar esse outro lado, né, que não é só o lado de performance técnica, né, mas é o lado que você falou, da segurança, da postura, né, de você reconhecer, do outro reconhecer que você é um lutador por dentro, né? Cada um tem um caminho diferente a seguir. Cabe ao professor descobrir qual é, né? Pegar um aluno que tem uma aptidão física, uma aptidão esportiva, é fácil para qualquer professor, né? Hoje, cara, eu tento passar isso para meus professores na academia também, eu prefiro muito mais trabalhar, vamos dizer assim, com aluno desafio do que um aluno que tem uma condição para atlética, entendeu? Então a gente tem que saber direcionar ele, a gente tem que saber o que dá para qual caminho que a gente vai seguir com ele. Competitivo, transformar ele só num atleta, transformar ele num lutador, acho que tem uma diferença, entendeu? Sim. A gente tem que ir puxando aos poucos, porque se a gente apertar demais um cara que não nasceu para ser lutador, né, ele vai sair fora, vai pipocar. A gente tem que fazer ele, amar o jiu-jitsu, amar aquela atividade que ele pratica ali na academia. Ele tem que sentir bem todo dia que ele entra, entendeu? Ele, quando chega em casa, ele entrar, que nem eu falei, entrar no chuveiro, em vez de falar, meu Deus, vou levar outro amasso quinta-feira, falar, não vejo a hora de fazer aquela posição que o professor me mostrou no final da aula, que mostrou só um detalhezinho. A gente usa bastante isso, né? Às vezes, no final de uma aula, a gente fala, tem essa posição aqui que, pega pra caramba. A gente mostra ela rápido e fala, quinta-feira vai ter. A gente vai mostrar lá na íntegra. O pessoal já vai para casa pensando, caramba, como é que eu vou fazer? Será que eu consigo? Será que não? Né? Foi legal para mim. Acho que cabe ao professor, né, cara? Às vezes eu brinco com isso também, né? Até o Cláudio deve saber bem disso. Eu falo assim, cenas do próximo capítulo. A gente fala um pouquinho da história que vai vir. Isso aí, né? Mas numa academia como a sua, né, que você tem muitos alunos, como é que você consegue fazer algo mais personalizado para cada um, assim, sentir isso que você acabou de falar, sentir cada aluno, falar, esse cara aqui precisa mais disso, esse outro aqui, tem um viés mais para competição, né? Como é que você consegue, né? Inclusive escalar isso, né? Escalar. Porque, como a gente falou também, eu acho que a gente tá sempre buscando o crescimento, né? Se não seja dentro daquele espaço físico, daqui a pouco vai ser uma filial, enfim, como é que você mantém essa qualidade de ensino individualizado? Cara, uma diferença mesmo na academia. Eu sei que a gente consegue agradar vários níveis, né, cara? Eu tenho uma experiência desde 88 que eu dou aula, né? Tem bastante tempo aí. E a academia hoje tem, se eu não me engano, de jiu-jitsu 11 professores, né? Se eu não me engano. Então a gente tem reunião semanal.
né, que a gente pega em cima disso. Cara, o foco da minha academia hoje não é o lado financeiro, é o foco de relacionamento professor-aluno. O professor tem que saber o que está passando na cabeça do aluno. A gente trabalha em um sistema de attendance, sei lá, que é uma ficha, que muita gente não entende o que significa, mas é o coração da academia, porque nele você consegue acompanhar o que está acontecendo com o aluno. Vamos dar um exemplo. O aluno tem 3 meses seguidos que ele faz 4 aulas por semana. Daqui a pouco ele baixou para 3 vezes por semana, no outro mês 2 vezes por semana, né? Alguma coisa está acontecendo com esse aluno, ele está perigando a sair da academia. A gente tem um software que lê isso, mas o ideal é que o professor, cara, você é um professor. Sim. A gente vive num país que não dão muita importância para o professor, mas o professor, ainda mais de arte marcial, é o ídolo do aluno, cara. Então o professor chegar para um garoto que está com algum problema na escola, que sofreu um bullying na escola e falar, o que está acontecendo com você? Está se dedicando menos no jiu-jitsu? Posso te ajudar? Né? Então, se ele não tem uma ficha dessa e tem um número grande de alunos, é muito difícil ter esse controle. Né? Que você acha que não está acontecendo nada, mas quando você vai dar presença ali que eles estão fazendo o aquecimento, você olha e fala, fulano diminuiu muito a frequência dele aqui. O que está acontecendo? Entendeu? Então a gente começa a ter um relacionamento maior com os alunos, um relacionamento mais professor-aluno, um relacionamento mais próximo. Sim. Eu acho que faz uma diferença gigante isso. Essa parte humana, né? Eu acho que é uma outra coisa que talvez o jiu-jitsu traga, né? A gente, inclusive hoje, falando do mundo hoje, a gente desconecta muito desse nosso lado mais humano, né? A tecnologia nos puxa para uma irrealidade, né? Que talvez o jiu-jitsu traz de novo à terra, né? E a relação, como você falou, do professor com o aluno, ela é super importante. O difícil, de novo, o desafio é quando você começa a crescer e você precisa de gente que vai entender exatamente o que você, que é o grande gestor do negócio, cara, quer passar, né? E André, será que você consegue ter isso numa academia que tem um viés simplesmente comercial? Não vai ter. Porque fica fria. Fica fria a academia, entendeu? Você quer saber do plano que ele vai fechar, né, de preferência anual. Sim. Você não vai perder o relacionamento do professor-aluno, né? O Gordinho, que é um cara que eu admiro pra caramba como gestor de academia, né? O Rafael, lá da Start, ele virou para mim, eu botei uma roleta na academia, né, de digital. Aí ele chegou lá e falou, Toco, pra que essa roleta? Né? Eu falei, para controlar mais os alunos. Ele falou, cara, eu acho o seguinte, você tem que prestar um serviço com uma qualidade tão grande que eles tenham prazer de pagar o serviço que você está prestando. Sim. E acho que tem razão, entendeu, cara? O que a gente busca ali, o nosso serviço ser impecável, sempre aprimorar. Não sei se você viu, a gente agora trimestralmente está enviando uma avaliação dos alunos. Eu vi. Que é a avaliação técnica e a avaliação social também, como é que ele está no meio do grupo. Fez um efeito muito legal na academia isso, cara. Maneiro. Bem diferente. Muito maneiro. E eu vejo que você, cara, isso me surpreendeu. Eu vou falar, até legal, de repente, até a gente falar um pouquinho também da sua história, né, lá atrás, porque, como eu falei, cara, você pra mim era um ídolo do jiu-jitsu, um cara que fundou a Infight, né, enfim, e uma academia hoje também grande, enfim, né, e foi pra América, volta pra cá e toca a Academia do Gordo, que também era uma outra bandeira fortíssima, grande, forte, né, dentro do nosso cenário. Então, essa história toda de construção de negócio, eu acho que ela, é muito importante, né, assim, não só para o jiu-jitsu, mas assim, você deve ter tido uma experiência ali muito animal. A Infight, numa época completamente diferente, né, que a gente não tinha tanto essa conversa, né, zero, de gestão. Zero, né? De gestão, zero. Não tinha, era muito essa coisa de defesa de bandeira e competição. Né? Era muito mais problema do que solução. Né? Quando você tinha uma equipe de competição, você participou disso. Era só estresse. Acompanhar o aluno quando ele ficava duro, vou para Barra Grace, vou para fulano, vou para Beltrano. Isso aí acho que gerava mais ainda o acerramento das bandeiras, né? Sim. Então, a gente veio muito tempo disso. A gente, era a satisfação de ter um aluno campeão, de ter um aluno duro, né? Hoje eu quero ter um aluno bom, quero ter um aluno duro, mas quero ser bem remunerado pelo que eu passei tanto tempo trabalhando. Né? Então tem muito tempo aí, eu quero ser remunerado, cara, acho que eu mereço. Sim, né? sim.
Como é que foi a criação da Infight, assim? Só pra gente entender um pouquinho a história, né? Essa tua história aqui de novo, assim, cara. Tem uma significância muito legal no jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu desde pequenininho, né? No começo foi em São Paulo com o Gastão Gracie. Vocês sabem quem é o Gastão? Sim. É um dos irmãos do seu Hélio e do seu Carlos. Aí eu vim pro Rio. No Rio eu tava treinando com o Crowley, de 76. Não me lembro, realmente eu sou ruim de data pra caramba. Aí o Crowley foi embora, eu fui treinar com o Jacaré na Zona Sul, né? E era muito amigo do Renzo, eu sou muito colado com o Renzo desde pequeno, né? Aí resolvi abrir uma academia, dava aula pra maior galera, nem me lembro, só falar quem era, por acaso eu lembrei do Gordo que ele falou outro dia num podcast que ele deu. A gente tinha a casa do Paulinho, que a gente esticava uns tapetes, botava uns 4 tapetes um em cima do outro, e botava a garotada para treinar, que não tinha o jiu-jitsu infantil, né, cara? O jiu-jitsu era mais para adulto. Aí foi ali que começou aquela ideia de começar a dar aula. Aí eu fui para Espaço Vital, né? Você sabe, lembra do Espaço Vital? O Espaço Vital foi onde que a Barra Gracie cresceu. Sim. Eu comecei dando aula no Espaço Vital, aí o Carlinhos teve um problema na casa que ele dava aula ali no Olegário, aí ele assumiu o meu lugar e eu saí dali, foi para... A história é longa, foi para a Oficina do Corpo, Barra Mares, Canaveral, sempre estava ali na Barra da Tijuca, né, dando aula. Aí eu usava uma bandeira que era Pitoco Barra, né, o nome era esse. Aí juntei com o Jorge Pereira, a gente fez o Clã Jiu-Jitsu Can, né, Clã Jiu-Jitsu Can, foi um período legal pra caramba. O Jorge é um cara sincero pra caramba, que eu amo de paixão. Tem meio polêmico, né? O Jorge é meio polêmicozão, mas o cara é incrível. A gente tive esse prazer de juntar a equipe dele, que era uma equipe fortíssima na época, e a minha. Aí a gente acabou, acho que depois de uns 4 anos, não me lembro também, a gente separou e eu resolvi abrir Infight, né? Não me lembro por que surgiu o nome. Aí abri Infight, fui direto para o Alfabarra, e do Alfabarra ela está até hoje lá, mas eu não tenho mais vínculo nenhum com a Infight. E o Rogério sempre esteve junto? O Rogério e Paulinho foram os meus primeiros faixa preta, né? O Rogério Pós e o Paulo Nardi. Paulinho está lá em São Paulo, aí depois eu fui com a Infight para São Paulo. Eu lembro. Fiquei 10 anos, fiquei 10 anos em São Paulo. A estrutura é a Infight em São Paulo. Foi quando São Paulo você foi para lá? Eu fui em 95, se eu não me engano, 94, 95. Também foi uma época assim, foi estavam abrindo ali uma região... No ABC Paulista. Ainda muito pouco explorado, né? Zero. Não tinha academia de jiu-jitsu. Zero. Hoje tem, né? Aparecem uns caras que já tem faixa coral lá, né? Que eu nem sabia que existiam. Na verdade, eu achei que eu fosse a primeira academia de jiu-jitsu ali. Abri até com o nome da Bering, né? Com o seu Flávio. Legal. Aí, dali, eu fui pro Gordo. Do Gordo eu fui para os Estados Unidos. Dar aula lá pro Gordinho na Start, aí voltei para assumir a academia do Gordo. E quando você acha que deu esse clique, né, na sua cabeça, essa virada de chave, de enxergar esse outro lado que a gente está conversando aqui, sobre essa gestão um pouco mais organizada, né, do jiu-jitsu, né? Porque até então, né, como você falou também, cara, a gente não pensava nessa gestão de academia da forma que é hoje, né? Enfim, era muito voltada à parte mais competitiva desse negócio. E o que a gente via também entrava muita gente, saía muita gente, né? A retenção era zero. Zero. Isso eu falo assim, até hoje, né? Quantas pessoas que eu vi, cara, passar pelo jiu-jitsu e que não chegaram na faixa preta, que eram ótimos alunos, inclusive, assim, caras feras, mas que não conseguiram, né? Porque realmente, cara, era pesado. E expulsava, né? O sistema te jogava pra fora. 5 meses fora ali por alguma questão de vida ali, eu ia voltar, meu irmão. Era muito difícil. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Senão talvez nem estaria aqui conversando, meu irmão. Imagina só, né? Uma das partes que eu falo até no curso de instrutor. Você tem vários problemas. Todo mundo tem problema para ser resolvido. Aí tu teve problema no seu trabalho, sua esposa está brigando com você, tu pegou um trânsito desgraçado para chegar no treino de jiu-jitsu, porque você sabe que o jiu-jitsu ali, tu fica tranquilo, faz bem para tua cabeça, você dá uma suada, mas aí, quando você chega 10 minutos atrasado, o professor olha para tua cara e fala assim: atrasado de novo, André! Vai lá pro cantinho, aquecimento especial pro André, bota ele pra ralar. Tu fala: caramba, meu irmão, queria, né? Isso daí eu tô te expulsando da academia. Então só vai fazer a próxima aula.
Imagina, pô, tu deu tudo de você para fazer. Você não chegou atrasado por vagabundagem, né? Acho que o sistema, a gente trabalha com uma coisa que é supérflua, né, cara? Sim. Se eu chegar e você não vai treinar, pô, isso para você, eu vou estar te expulsando da academia. A gente fazia muito isso, né, cara? Sim. Pô, isso acontecia direto. Não, porra, meu irmão. Muita coisa ali ia ser considerado, meu irmão, humilhação. Pô, humilhação. Porra, ia ter problema de processo. Imagina, hoje em dia, nossa Porra. Senhora. Né? Cara, a gente trabalha muito com a frustração da pessoa, né? Sim. Então você tá ali, imagina só, você tem uma aptidão física, mas tem muita gente que não tem, né? Aí você chega e passa uma posição, pô, você fez super bem, aí o cara tem uma dificuldade gigante de fazer, aí eu olho pra ele e falo assim, pô, fulano, tudo errado, tá horrível. Porra, pra autoestima dessa pessoa é horrível isso. Sim. Né? Pô, tá ali como, pô, ele tá querendo aprender. Então tem técnicas de você lidar com essa situação. Entendeu? Essa técnica que eu usava, não tem vergonha de falar que eu usava mesmo. Pô, tô expulsando ele da academia. Sim. Eu tô cada dia, pô, massacrando o ego dele, a autoestima dele. Pô, tô falando, pô, isso não serve pra você. Isso é pros outros. Que nem, pô, você usar. Imagina só, uma coisa que pouca gente pensa, né? A gente mostra uma posição e fala assim, cada um faz 10 vezes. Sim. Beleza, nada demais, né? Mas aí aquele cara que não tem muita aptidão, ele tá ali tendo uma dificuldade para fazer a posição gigante. Aí de repente ele olha para o lado e fala, todo mundo já acabou. Todo mundo já acabou, o André já acabou, só fiz 2, meu irmão. Pô, será que essa parada é para mim mesmo? Por isso que eu não uso mais repetição, né, cara? Eu uso tempo. Eu uso de 2 a 3 minutos. 3 minutos para fazer a posição, que cada um faz no ritmo Legal. que é melhor para ele. Legal. Voltando à pergunta, quando que deu esse clipe? Porque assim, Na América. tudo América. nos fez pensar que a nossa metodologia antiga era a melhor de todas, pô. Aliás, nós chegamos lá Por causa dela. Exatamente, por causa dela. Mas chegamos tudo duro isso, por causa do tudo isso jiu-jitsu, que a né? gente tem foi por causa Por causa daquele, dela. por causa daquilo ali. É. Eu vou falar assim, porra, vou mudar isso, né? Como que você chega e fala assim, não, vou mudar porque faz mais sentido eu fazer o que eu nunca acreditei. Primeiro, quando o Gordinho para mim realmente foi o meu mentor como administrador de academia, né? O Rafael. Ele assumiu a parte infantil da academia do Gordo, aqui na Barrinha, né? Não sei se você acompanhou isso. E ele, em pouquíssimos meses, cara, ele botou 50 alunos, não me lembro certo o número, 40, 50, 60, em pouquíssimos meses. Eu falei, caramba, tem alguma coisa diferente nisso, né? Aí, pô, fiquei de olho, o Gordinho teve que ir embora, foi para os Estados Unidos. Aí eu tive a grande oportunidade, né? Eu agradeço muito a isso que ele fez, de dar aula para ele. Fiquei lá 5 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos, e aprendi pra caramba. Aprendi muito com ele. Também tem um sócio que é o Tim Baixa, que é lá de New Hampshire, que é outro craque na administração de academia, e foi passando os segredinhos, né? Pô, cara, tem coisas que são simples, só que a gente fazia, cara. A gente chegava, pô, em cima da hora, 5 minutos depois, pô, o aluno tá pagando, ele não quer ver o professor botando kimono para dar aula, quer chegar na academia, já tá o professor dentro do tatame, esperando ali. E aí, como é que tá? Como é que, pô, conversar um pouquinho com o aluno antes da aula? A gente não fazia isso. Verdade. Né, cara? Um amigo meu que tá nos Estados Unidos um tempão, tá seguindo uma linha legal como professor, né? Ele veio no Brasil visitar uma academia, chegou para mim horrorizado, falou, caramba, cheguei na academia do fulano, pô, a aula 5 horas, cheguei lá para treinar, na hora que eu olho, tá todo mundo deitado no tatame. Só tinham chegado 3, não tinha quase ninguém ainda no tatame, a gente tá aqui esperando. Pô, não pode. Se tem um aluno, você tem que começar a aula na hora certa e terminar na hora certa. Então foi tudo isso aprendendo na América, entendeu? Na América, meu irmão, você tem que ser profissional. Se você não for profissional, meu irmão, pô, fica difícil. Sim. O pessoal vem ali e te engole. Que é um tentando comer o outro. Né?
Né? É muito dinâmico, tudo é muito dinâmico. Aí eu trouxe, mas eu tive que fazer muitas adaptações, que o mercado no Brasil, principalmente de jiu-jitsu, é muito difícil. Então, isso é a outra pergunta, né? Porque assim, a gente está falando dos Estados Unidos e, obviamente, a gente tem uma proximidade ali cultural, inclusive, mas é uma cultura diferente, né? Então, assim, nem tudo que a gente vai aprender lá, se a gente implementar aqui vai dar certo. Com certeza. Né? E aí, voltando também para o cenário do jiu-jitsu no Brasil, e até falando um pouquinho da parte comercial, cara, é muito diferente também, né? Muito. Então, porra, como é que lida com esse negócio? Porque você pode chegar, porra, legal, vou profissionalizar o negócio aqui, mas implementa e fala assim, porra, esse cara tá viajando, meu irmão. É engraçado que o Gordo, ele foi para Abu Dhabi, deixou a academia aqui, e duas pessoas que nunca administraram academia, mas eram empresários, digamos assim, não conseguiram tocar o negócio. Porque são vários detalhes pequenininhos. E eu tive que aprender aqui. Eu vim com a ideia de administração da América, mas eu tive que fazer muitas adaptações aqui na academia. Tipo o quê? Cobrança. Cobrança provavelmente é uma das mais difíceis, né? É difícil. No Brasil é dificílimo, né? Porque acho que no Brasil, acho que a pessoa, acho que todo relacionamento ali é mais amigável, entendeu? E a gente tem uma cultura, cara, que nem eu falei antes, o professor não é muito valorizado. É verdade. Entendeu, cara? E a gente, cara, é difícil, mas não é dos principais, mas era uma barreira grande, né? Pra falar, pô, cara, vale a pena você fazer isso. Hoje você sabe que valeu a pena pra caramba você ter entrado no jiu-jitsu, você ter, pô, chegado à faixa preta, que mudou a sua personalidade, você é uma pessoa totalmente diferente. A gente não sabe como seria o André sem o jiu-jitsu. Eu também não me imagino como eu seria sem o jiu-jitsu. Mas a gente sabe a importância que foi na formação do seu caráter. Sim. Que preço é isso? Porra, é impagável. Impagável, não tem. E tem um detalhe também, né, cara? O jiu-jitsu é o melhor plano B que existe no mundo. Porra, meu irmão. Né? É animal. Animal, cara. É animal, porque é isso mesmo. Você falou, se tudo é errado, meu irmão, você tem aqui tem a faixa preta. Negócio, meu irmão. Não, e é um negócio garantido. Garantido. Assim, é 100% garantido. 100% garantido. Porque você vai ganhar alguma coisa dando uma aula de jiu-jitsu, meu irmão. E vai ser muito valorizado. E, porra, a gente tem essa experiência cada dia, cara. Eu viajo, é o mundo, meu irmão. Eu viajo com o presidente da empresa, o cara fala assim, André, vai na frente aí que os caras, meu irmão, quando vê que tu lutador, os caras abrem tudo pra tu. E é verdade, cara. Entendeu? Então, assim, realmente, cara, a gente tem um diploma, eu falo isso às vezes, e meio que brincando, mas é sério mesmo, cara. É o maior diploma que eu tenho. E é válido no mundo inteiro. No mundo, exatamente. Né? Aqui, você pode ser formado em medicina, que vai chegar lá fora não vai valer nada. É isso. Mas você é faixa preta de jiu-jitsu. Né? A gente está com um caso agora na academia de acho que é um arquiteto, ele vai se mudar agora para a Inglaterra. Né? Sabe o que ele vai fazer na Inglaterra? Dar aula de jiu-jitsu. Dar aula de jiu-jitsu. Para tentar depois um outro emprego. Mas eu tenho certeza que ele nem vai tentar depois. Vai ficar como professor de jiu-jitsu. Você vê o Bruno Fernandes, conhece o Bruno Fernandes? Claro, conheço. Porra, Bruno Fernandes é um médico, porra. Porra, casca grossa. Casca grossa pra caramba. Por estar no Canadá, largou a medicina e só como professor de jiu-jitsu. A gente conhece alguns, assim. Porque o outro, né, a outra história talvez seja mais comum. E que também é muito legal. Também é muito legal. De você ver pessoas que talvez não tinham muita condição, não tinham muita formação em outra, né, em outra atividade, enfim. E vive do jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi, né, foi. Tá sendo de muita grande virada todo mundo. A gente vê muito casos assim. Mas a gente vê também ao contrário. Como o caso do Bruno, cara. Né, um cara que é médico, mas ele tem como principal profissão ali professor de jiu-jitsu, né, numa grande academia, enfim. Eu acho que a grande barreira que eu enfrentei aqui é isso, a valorização. A valorização do seu serviço, né, cara, como jiu-jitsu. Então, cara, é difícil, pô, o cara chegar para você e falar assim, tua academia tá muito cara, a academia ali do lado é mais barato. Já deve ter acontecido isso. Eu lembro que você falou, ficou na minha cabeça isso, né? E você me contou um caso de acho que um pai de aluno. Vou até contar melhor. Caramba, foi verdade isso. O cara foi lá e escreveu o preço que ele
Isso tem um ano mais ou menos, não tem? Eu sei, você me falou outro dia, eu foi? falei, porra, esse negócio ficou na minha cabeça. Foi? Porque essa conversa do valor do professor, cara, isso é uma coisa realmente assim, cara, eu sei o quanto é difícil na nossa cultura transformar essa imagem e tudo mais. Mas tem que transformar. Será que esse cara era cliente para mim? Exatamente. Né? Você não vai numa loja de uma Ferrari, por que você não tem uma Ferrari? Pô, eu não tenho porque eu não tenho dinheiro para comprar. Sim. E se eu for na loja da Ferrari, acho que nenhum cliente vai lá pedir desconto. Porque sabe que não vai ter, pô, uma Ferrari, pô. Sim. Então você tem que ter um serviço com uma qualidade tão reconhecida que o cara, é o caso da roleta, né? Sim. O cara queira pagar pelo serviço o valor que você está pedindo, né? Então hoje em dia, graças a Deus, cara, está diminuindo. Eu acho que essa história do papel, que o cara botou o preço, eu vou pagar isso, botou o preço no papel, se quiser aceita. Pô, estou muito mais amadurecido, porque realmente eu não aceito. Esse cliente não é meu cliente. Esse cliente, de repente, eu não estou falando mal dele ou diminuindo ele, mas de repente é para um outro mercado, entendeu, cara? Sim. Se eu ficar discutindo o preço, eu vou estar jogando o meu valor lá embaixo. Sim. Né? A situação é diferente, o cara fala, pô, tem um desconto para mim? Eu posso até pensar, mas o cara chegar para mim e falar, pô, na esquina é mais barato, acho que não vale tudo isso que você está cobrando, isso aí não é meu cliente. Sim. Acho que a maior barreira realmente é a parte financeira aqui no Brasil. Mas eu acho, e aí talvez uma história que você está construindo também, talvez com algumas outras pessoas, né, assim, jogando, puxando a régua para cima, né, em termos de qualidade de ensino. Mas você quer ver uma coisa, André? Se eu não me engano, fui uma das primeiras pessoas aqui no Rio a dar aula dentro de uma academia de ginástica, que era na Espaço Vital, né? Uhum. Quando eu comecei com o jiu-jitsu era tão valorizado que você pagava o jiu-jitsu e tinha todas as atividades de graça na academia. Hoje você vê que o preço médio, o ticket médio do jiu-jitsu é menor do que o preço de uma academia de musculação. É verdade. Né? Você pega uma academia grande, porra, os valores são às vezes quase o dobro. Sim. Então teve uma depreciação do ticket médio do jiu-jitsu. Né? Teve. Não acha isso? Acho. E aí, tentando entender alguns porquês, né? Eu acho que também tem muita gente que, como o negócio começou a abrir, a gente sabe o porquê, né? Perde-se um pouco o controle, né? Abre ali na esquina, exatamente. Né? Um cara que, porra, cobra muito menos, já o cara tá ligado nisso, né? Ele sabe que, porra, pode ser um atrativo aquele tipo de cobrança, e aí uma prostituição começa, do mercado. Exatamente. Né, cara? Mas, voltando para a questão do valor, cara, e de novo, eu fico muito ligado nessa conversa, porque você entregar uma ferramenta, cara, que você vai mexer com a autoconfiança dessa pessoa, você vai mexer com a parte disciplinar dessa pessoa, você vai mexer com a parte da parte física, de saúde, mental, espiritual, física, né? Uhum. E no final, que não tem final, né? Mas depois de um certo tempo, esse cara tem um diploma debaixo do braço, cara, que é, como você falou, um ótimo plano B de vida, se não for o primeiro. Porra, cara, o valor desse negócio deveria ser muito alto. Com certeza. Né? Porque a gente olha as pessoas gastando com coisas, porra, que vão entregar muito menos, né? E às vezes valorizam mais. Então, assim, a pergunta que sempre fica, cara, como é que a gente consegue passar a importância, né? E principalmente, eu acho que até quando a gente fala de pais, eles são os primeiros incentivadores. E talvez os pais que estão colocando as crianças, eu acho que é super importante para a criança. Eu comecei um pouco mais tarde no jiu-jitsu. Eu não tive essa experiência de começar criança. Mas eu fico pensando assim, porra, se eu tivesse começado mais cedo, talvez ia ser melhor ainda. E eu tive a experiência de receber pessoas, né, e treinar com pessoas que vieram de uma formação criança, né, enfim. E eu notei a diferença. Aqueles que tiveram, eles tinham já, né, e o Pedro Sauer fala muito isso também, falou na conversa comigo, ele falou assim, André, imagina um cara que começou, sei lá, com 8 anos, quando o cara chega com 18, ele já tem 10 anos de jiu-jitsu, já tem um tempo de uma faixa preta, só que o cara ainda é faixa azul, né, ou sei lá, faixa roxa, enfim. Então assim, esse cara, ele já tem uma hora de tatame, cara, altíssima. E numa fase de vida
importantíssima e que muda muito, é muito transitória, né, cara? Muito transitória. Então esse trabalho também com as crianças, e de novo, voltando à questão do valor, assim, porra, o pai colocar a criança pra treinar nesse momento, porra, fala assim, cara, meu irmão... Importantíssimo. Você não deve fazer comparação com nada, meu irmão. Isso aqui tem um valor gigantesco, né, na vida de cada um. Obviamente, né, acho que tem que entender, acho que tem academias de academias, que seja que o cara escolha, que eles tomem a decisão certa na hora também de escolher. Eu não estou falando do jiu-jitsu, porque, mas estou falando em geral das artes marciais. Eu acho que toda criança tem que ler e escrever, nadar e lutar. Tem que crescer em cima disso, com esses três. Acho que são importantíssimas na formação dela. O que vai acontecer lá para frente, eu não sei. Sim. Mas lógico, se tiver a filosofia da arte marcial, a segurança que ela passa, o conhecimento, é enorme no jiu-jitsu. Acho que qualquer arte marcial é enorme, mas jiu-jitsu eu acho muito forte. Eu acho que a melhor defesa pessoal que existe, cara, é a postura de uma criança, a postura do homem, o jeito que ele olha para o problema, o jeito que ele fala, com o timbre de voz, né? Acho que isso daí é a coisa mais importante que a gente pode passar. Brigar, a gente não quer que ninguém brigue, mas quer que ele saiba se comportar e se posicionar. Né? Isso é que a gente busca muito para as crianças na academia. A gente tem um programa lá de cidadania, já falei alguma vez para você? Não. É bem legal. Aconteceu, o que me fez criar isso foi o seguinte: meu filho estudava aqui no Largo da Barra, numa escola grande, né? Ele tinha nessa época, eu nem soube que isso aconteceu, soube quando eu voltei da América que isso aconteceu. Ele entrou no carro de um senhor, o senhor foi dentro da escola, pegou ele, ali na saída da escola, ele entrou dentro do carro. A sorte que esse senhor virou para... Ih, quem é você? Peguei a criança errada. E meu filho foi tranquilo atrás do... Podia ter sido um sequestrador, podia ter levado ele. Então comecei a criar um programa para treinar as crianças em situações adversas. Por exemplo, se perdeu num parque, se perdeu num shopping, o que teu filho está preparado para fazer? O que ele vai fazer? Qual a pessoa certa a procurar ajuda? Né? Uma pessoa com uniforme, a primeira opção. A segunda opção, uma senhora com filho. Entendeu? Tem várias opções. Então a gente criou um currículo de como é que a gente chama? De cidadania, mas a gente tem um nome especial lá que eu não sei, que todo final da aula a gente tem Little Samurai e Young Adults. Todo final de aula a gente lê uma parte. É bem legal. Isso daí, e os pais sabem disso, né, cara? Isso é um valor que a gente agrega ao nosso serviço gigante. Né? Os pais, quando a gente não lê isso, os pais cobram da gente. Fala sobre isso, que é legal. A última vez que você falou sobre isso, meu filho chegou em casa comentando isso. Criança de 4 anos. Cara, eu nunca imaginei. Hoje, por exemplo, a gente tem aluno de 2 anos e meio. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Animal, né? Animal, cara. 2 anos e meio, porque já só de botar o kimono e ficar dentro do tatame é uma conquista para a criança. Sim. É isso que a gente quer. A gente quer uma coisa mais lúdica possível. Porque nessa idade é desafio e brincadeira, né, cara? Sim. Então, eu acho que o jiu-jitsu está no caminho certo, que tem várias pessoas bem profissionais aí levando ele para frente, que tende a crescer muito mais ainda. Sim. Como eu falei, assim, eu acho que a gente tem evoluído, tem aprendido muito. Né? A gente vem de gerações se transformando. Né? E uma pergunta assim que fica na minha cabeça o tempo inteiro, né? É essa dosagem, né, de você conseguir imprimir algo mais metódico, né, mais disciplinar, enfim, mas ao mesmo tempo você não perder algo que seja muito poderoso também, que tinha, né, quando a gente... A áurea que o jiu-jitsu tem, né, cara? A alma do jiu-jitsu. Porque tem talvez uma verdade, né, de você se colocar em situações ali difíceis, de você passar pelos desconfortos, né, que tem coisa boa ali. Né, por mais que no momento seja ruim, né? Então como que a gente harmoniza esse negócio, porque talvez um outro risco, né? E aí talvez até levando um pouco mais para a área de competição, seja a gente com o tempo a gente ir perdendo um pouco a marcialidade desse negócio, né? Que também, por exemplo, quando você fala assim, eu comecei o jiu-jitsu que eu vi o Hollis dando uma queda no cara, acho que o jiu-jitsu realmente ele foi
pro mundo, quando o mundo viu o Royce, porra, batendo nos caras muito maiores do que ele, né? Então, assim, aquilo ali foi um grande divulgador da história. Mostrando a eficiência, né? Mostrando a eficiência do jiu-jitsu, né? E a gente também viu ao longo do tempo algumas outras artes marciais, né? Às vezes até quando a gente estuda um pouquinho mais a história de cada uma, assim, a gente vê que várias foram perdendo a marcialidade. Né? Talvez por isso, porque assim, entra um lado mais educacional, mais comercial, entra um lado mais esportivo, né? E aí dentro do lado esportivo você começa a ficar limitado em regras, né? E você só treina para aquilo. Enfim, então como que a gente deixa, né? E qual é a dosagem? Isso talvez seja o mais difícil. Um pouco desse outro lado, né? Que o jiu-jitsu acho que sempre teve, desde a sua criação, né? Até as histórias do próprio grande mestre Hélio, se colocando, né, em desafios, enfim. Porque eu acho que ali também tem coisas importantes, né, dentro disso aí. Muito importante. Né? Cara, eu acho o seguinte, para não perder essa essência, eu sei, acho que você sabe também, por exemplo, fazer um currículo básico de posição de jiu-jitsu, né? Eu sei as posições que são eficientes, eu sei quais são as posições básicas que funcionam em todas as faixas, né? Eu sei. E também, uma coisa que está perdendo muito, que eu tento botar, tem no currículo da academia, é sempre ter defesa pessoal. Né? Quais são as academias que dão defesa pessoal hoje em dia? São poucas. São pouquíssimas. E a defesa pessoal é a base do jiu-jitsu. Vou te falar que são poucas que tem, e talvez até por isso, poucos professores têm essa formação. Porque se a gente pega de uma geração para cá, não foi imputado no currículo a defesa pessoal. Então eles chegaram na faixa preta sem ter aprendido a defesa pessoal. Eu conheço alguns. Né? E outro dia, na academia, teve 4 fins de semana seguidos, né, com defesa pessoal, um curso de defesa pessoal pelo Sérgio Inácio. Eu fui. O Sérgio... Ah, tu foi, é verdade, se lembra? Pô, eu achei fantástico, porque o Sérgio Inácio é um cara que está toda hora desenvolvendo, se aprimorando. Porque antigamente, cara, não estou falando que não seja eficiente, a maioria das posições da defesa pessoal do jiu-jitsu são eficientes. Mas antigamente você lidava muito com pessoas que não eram lutadores. Então tinha umas posições muito básicas, né? Hoje em dia, cara, quase todo mundo é lutador. Você vai na rua... antigamente, cara, ninguém sabia que era um armlock, um mata-leão. Hoje em dia quase todo mundo sabe. Então, o Sérgio Inácio é perfeito nisso, que ele foi aprimorando as técnicas, né? E ainda mais técnicas para evitar, você lembra como segurar o braço para não deixar... Não, foi sensacional, inclusive eu chamei ele aqui, a gente conversou. O Sérgio Inácio é incrível nisso. Ele e outra, né, cara, ele como policial, ele vivencia na prática, né, cara? Vivencia na prática. Não só vivencia, como, as histórias chegam para ele o tempo inteiro. Então, assim, ele entende ali o que está acontecendo, né, cara? E aí, buscando a solução dentro da ferramenta do jiu-jitsu. Ele é, para mim, o melhor que tem hoje, sabia? Também acho. Acho muito bom, cara. Disparado o melhor que tem hoje na defesa pessoal. E no jiu-jitsu, Casca Grossa é de primeiro. O filho dele, monstro também. Eu nunca tive essa honra de treinar com ele. Fiz aquele curso, foi sensacional, mas senti no treino ali. Vai mas ter outro, todo mundo fala. Ele falou, eu falei com ele. Vai ter outro. Ele falou, Pitocão tá me chamando. Eu chamei mesmo já. Mas foi muito legal. Então, acho que manter as tradições do jiu-jitsu, tipo defesa pessoal, você aprendia a queda também. Porque hoje em dia, você deve ter feito bastante bloqueio. Hoje em dia não existe mais. Quando a gente faz um bloqueio, normalmente a gente faz assim a cada mês, né? Fazia parte da história do jiu-jitsu. Isso é outra coisa, que muitas pessoas não entendem, que o jiu-jitsu tem a parte também de soco, de cotovelada, de chute. De queda, de chão, de defesa pessoal. Engloba bastante coisa. Né? E realmente tá se perdendo bastante isso. Né? Tá indo para uma direção mais... Cara, acho que tem uma diferença entre o competidor e o lutador. Acha? Entendeu, cara? Acho que a gente tinha que ficar mais focado no lutador. Porque competidor são poucos. Se você quer ter uma academia de volume, né, a grande maioria não vai ser competidor. Né? Antigamente a prioridade era para competidor. A gente, né, expulsava teoricamente, né? Na prática. O foco era total. Ou o cara sobrevivia ali, era casca grossa. Tinha uma pressão do professor falando o seguinte: meu irmão, teu nome tá lá.
Dá Vai lá, lutar, tem vai que lutar. lutar. É, exatamente. Né? Aquela história que eu falei pra você. Muitas vezes você encontra na rua um cara que vira pra você e fala: pô, André, lembra de mim? Não, treinei com você em 1995. Aí tu olha pra ele, pô, lógico, mas tu nem sabe quem é. Sim. Porque ele não sabia qual o sistema. Né? Mas ele era um cara que, pô, de repente ele poderia ir até a faixa preta, se tivesse os cuidados, né, certos. Então, eu acho que cabe muito ao professor, né, cara? E a linha que a academia segue. Sim. Porque tem umas academias que não seguem muito a linha do jiu-jitsu de verdade, né, cara? Hoje em dia tá abrindo, acho que o leque tá abrindo, é muito grande, muito, cara, tá, eu não sei, eu realmente não tenho uma posição ainda formada para falar o que eu acho que está acontecendo. É, né, porque cara? esses são os pensamentos, né, cara? E a gente que trabalha com esse negócio, né, que tem um projeto de envolvimento com o jiu-jitsu, né, a gente fica sempre querendo entender, né, desde a história, que eu acho muito importante também. Eu só acho que é uma outra coisa, assim, que eu não sei nem como é que, talvez seja até uma pergunta para você, como é que você trabalha isso? Porque eu acho que saber da nossa história é igual uma faculdade, né, cara? Igual saber de como a gente chegou, né? Quais foram os que pavimentaram esse caminho, de que forma que a gente chegou, acho que é importante, né, cara, para todo lutador de jiu-jitsu. E não foi fácil para pode não saber a fundo, pode ter detalhes ali que, inclusive, a gente, quando vai se aprofundando na história, tem algumas vertentes. Um vai falar, um vai ver de uma forma, outro vai ver de outra, né? Os próprios, eu aqui já conversei com vários da família, cada um tem um pouco sua visão. Tudo isso a gente respeita, mas existe uma base ali de história, né, cara, que é importante a gente entender. E né? cheio de buraco o caminho, né, cara? Que não foi fácil pavimentar, não. Não foi nada fácil. Não foi nada Você tem fácil. o jiu-jitsu, é que eu falei, tem uma aura especial. Ele seguiu um caminho de destaque, cara. Eu acho que a família Gracie pavimentou essa estrada de um jeito em que, foi a base, às vezes foi a força, mas se fez necessário naquela época. Sim. Né? Então, eu acho que tem muita história, o pessoal realmente está deixando de saber o que aconteceu. Eu acho importante, assim, né? Eu acho que até todo aluno entender um pouco, né? Como é que foi a história do jiu-jitsu, né? E os marcos importantes, né? Pra gente entender o que é essa ferramenta e por que ela se transformou numa ferramenta tão poderosa. Né? Inclusive entender, porque a gente fala muito do jiu-jitsu brasileiro, por que é o jiu-jitsu brasileiro, né? Porque o jiu-jitsu, na sua essência, ele começa, ele vai lá, a gente volta pro Japão, depois volta pra Índia, enfim. Mas por que ele é brasileiro, né? E que tem essa raiz hoje tão forte, vista pelo mundo e respeitada pelo mundo como o jiu-jitsu brasileiro, né? Que inclusive leva traços da nossa cultura. Porque você vê, a gente escuta muito isso, né? As pessoas que não se tocam lá fora estão se tocando, né? Então, assim, já é traços nossos. Né? Então, a característica, o Brasil, o pessoal luta. Muita gente que vem lá de fora, quando vem treinar na academia, fala, caramba, aqui o ritmo é diferente. O pessoal acho que dá mais sangue aqui, acho que fica mais à vontade brigando. Brigando que eu falo é no treino, né? Sim. Então acho que está na cultura do brasileiro essa determinação, eles são mais aguerridos lutando. O gringo vai muito na pujança física, né? Na preparação que eles têm. Então o brasileiro acho que o jiu-jitsu brasileiro desenvolveu aqui mesmo, a qualidade que tem aqui, acho que ainda vai demorar muito para a América, outro país, sobressair em cima do Brasil, ficar acima do Brasil no jiu-jitsu. Não vejo tão cedo isso acontecendo. Você acha? Eu acho. Tão cedo que eu falo, acho que em 5 anos não muda esse cenário. Sim. Né? Você chega ao Mundial, a grande maioria ainda continua sendo brasileiro. Em cima disso, até da sua fala, você não acha que talvez até quem está lá fora, né, principalmente os brasileiros, não deveriam trazer mais essa coisa da raiz brasileira? Por exemplo, uma coisa que eu falo assim, por que a contagem não poderia ser em português? Lá fora, André, posições não poderiam ser... Lógico, eu falo isso toda aula, porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo dando aula na América, em inglês. O americano, para toda posição ele tem um nome. Sim. Toda posição ele tem um nome. Cara, quando eu cheguei aqui no Brasil para dar aula, eu fiquei perdido. Porque, como é que é estrangulamento na guarda? Estrangulamento na guarda. Estrangulamento no 100 quilos, tipo paper cut, sabe? Né? Já é gringo, né? Não tem nome. Acho que o único nome que tem do Brasil é Ezequiel, que é um cara do judô, né? Não é nem do jiu-jitsu. Vamos ver outra posição que tem nome. Mata-leão. Mata-leão, né? Baiana.
O resto, cara, pô, o americano para toda posição. Sim. Pô, outro dia o cara veio aqui, pô, guarda koala. Tu já viu a guarda koala? Não. Pô, é a guarda quando ele senta e abraça a perna, que passa a lapela. Isso é guarda koala, para tudo eles dão nome. A gente tinha que fazer isso. Sim. Os nomes das posições que ele não ajudou. Tinha que Sim. ser tudo em português, pô. Sim. Senão a gente vai perdendo, cara, a essência. Exatamente, do, né? exatamente. A gente, e americano não é mole, né, mesmo? Pra ele querer daqui a pouco ser Sim. American Jiu-Jitsu Mas tudo. essa é uma discussão que já rola, né? Assim, as pessoas já começam a falar assim, porra, lá, inclusive, talvez, por causa dessa organização, né, que eles têm, de formação e tudo mais, porra, daqui a pouco os caras estão engolindo, né? Porque eles têm uma metodologia mais bem profissional, né? Porra, mais bem estruturada. Bem estruturada, então assim, e aí isso aí vai ganhando força, porque como você mesmo está falando, é dessa forma, cara, que a gente consegue expandir com valor. Com valor. Né? Que talvez seja a diferença, né? De você trazer lá de fora, né? Tudo que você aprendeu e implementar aqui, né, e fazer uma diferença numa academia, porque assim, quando pensando em você voltando e assumindo uma academia aqui do Gordo, né, dentro de um cenário econômico nosso aqui, no Rio de Janeiro, porra, fala assim, cara, porra, as chances mínimas, né, de dar certo. E logo depois eu lembro de uma conversa, porra, André, tô com um faturamento bom lá. Assim, porra, cara, é um case. Né, porque assim, a academia de jiu-jitsu no Rio de Janeiro tá com faturamento bom, saudável, porra. É difícil. E aí, quando a gente vai entender, a gente entende que tem uma organização, tem um método. Com certeza. E que é o que eu falei, assim, o que a gente tá falando na conversa lá atrás foi desacreditado isso aí. Isso aí não era o que a gente... A gente acreditava só na arte marcial, no poder que ela tinha. Sim. Né? A gente acreditava nisso, uma administração não. A gente acreditava que as pessoas iam estar com a gente pelo conhecimento que a gente tinha, né? Para passar para eles. E não por num lugar que fosse limpo, um lugar que fosse bem frequentado, uma qualidade, englobasse tudo para a pessoa se sentir em casa ali. Meu irmão, as academias eram um terror, cara. Sim. Pô, você entrava na Barra Grace antigamente, lá em cima dava medo mesmo. Pô, todo mundo te olhando com cara de mal. Imagina só, você vai entrar no estabelecimento comercial, né? É normal estabelecimento público, você sente que está incomodando, né? Tu entra e fala, caramba, meu irmão, tô incomodando aqui as pessoas. Mesma coisa acontecia na academia de jiu-jitsu, pô. Você entrava na academia, todo mundo te olhava de rabo de olho. Pô, o que é que esse malandro tá fazendo aqui? Sim. Ele treina lá no Clube Barra. Pô, qual é dele? Né? Hoje em dia não tem mais isso, cara. Sim. Você vê, o próprio ambiente das mulheres não tinha, né, cara? Porque, não tinha. Porra, como é que uma mulher ia entrar naquele ambiente? E hoje você vê o quanto... É verdade, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O quanto que a gente tem de mulher dentro do jiu-jitsu e quanto importante isso é pro jiu-jitsu. Eu falo muito, eu mesmo aqui tenho muitas meninas treinando, né? E felizes, né? Sentindo parte do grupo, né? Felizes, cara. E dentro daquilo que a gente falou, né? Assim, eu acho que talvez uma das maiores entregas, no caso da mulher, é a própria confiança. E quando eu falo de confiança, não é de sair na porrada. Não. Confiança de autoestima. Né? É confiança de enfrentar o problema. De viver ela sabe uma realidade que às vezes a gente não sente como homem, mas elas sentem muita coisa que a gente não vê. A gente não tem esse óculos dela. Né? Então, assim, o quanto essa ferramenta ela é poderosa para uma mulher. E a gente estava expulsando. E outra, o quanto uma mulher pode somar para o jiu-jitsu na visão delas. Com certeza. Né? O quanto elas podem passar para a gente e melhorar, porque... quando a gente fala em arte marcial, aí tem todo o lado da arte, né, o do yin e yang, tem um lado feminino desse lado, tem um negócio da sensibilidade. Tem. Né? E eu acho que a mulher precisa mais do jiu-jitsu do que do homem, ainda mais no Rio de Janeiro. Sim. Eu tenho uma história engraçada para cá, foi comigo com o Renzo, né? Até era uma namorada de um amigão nosso, que até a gente falou dele aqui agora há pouco, né? Era dia 31 de dezembro, ali pertinho de onde eu dou aula, tem a Gilberto Amado, uma rua ali na Barra, no Jardim Oceânico. Aí estava eu e Renzo, dia 31 de dezembro, umas 7 horas da noite. A gente estava indo na casa do Renzo, eu tinha um Fiatzinho velho, né? Aí, pô, passando numa rua escura, Barra da Tijuca era toda escura, né, meu? Aí tinha no muro um cara dando mó dura numa menina, né? Abraçando, pô, mas eu achei que tava... Já te contei essa história? Não. Achei que o cara tava dando... Eu achei estranha a situação e parei o carro e falei, pô, Renzo estava se recuperando de um tiro na perna que ele tinha tomado, né, cara? Tava de muleta ainda. Aí eu
falei, cara, tem estranho. Renzo, deixa o cara namorar com a menina, não sei o quê. Falei, Renzo, não, deixa. Aí resolvi sair do carro. Na hora que eu saí do carro, a menina começou a gritar. Eu vi o cara gesticulando, né, cara, se mexendo assim rápido. Socorro, meu. Eu saí correndo, né? Aí eu saí correndo, fui atrás do cara, eu tava quase pegando perto da praia, dia 31 de dezembro, então é Réveillon, né, na praia. Sim. Eu tava quase pegando, o cara virou, deu 2 tiros em mim, né? Cacete. Aí, caramba, porra, dei uma de ninja, né, meu? Já pulei para um lado, já saí rolando, né? Aí voltei correndo, porra, era a namorada do amigo nosso. A menina. O cara tava com a faca na barriga dela e queria levar ela para dentro da escola. Pô, o cara tava com a faca e com a arma? Tava com a faca e com a arma, exatamente. Tava com a faca na barriga e querendo levar ela para dentro da escola para estuprar ela, né? Era a Márcia. Meu irmão, foi terror, né? Mas aí eu falo, falta de treinamento. É sempre a abertura do meu curso de self-defense, eu conto essa história. Porque aconteceu, não na hora que o cara botou a faca na barriga dela. O problema aconteceu lá no legário marcial, que ela sentiu que o cara estava seguindo ela. Ela sentiu, só que ela não teve coragem de parar e falar, pô, qual é, meu irmão? Tá me seguindo? O que tá acontecendo? Onde tinha gente. Né? Que ela ficou com vergonha, de repente, de... Não, pô, o cara não tá me seguindo, eu vou falar isso para ele pode ficar chateado. Até que a hora que o cara abraçou ela, botou a faca na barriga e falou, se gritar eu te furo. Entendeu? Então, pô, a gente prepara, acho que o self-defense, né? E as mulheres estão muito mais sujeitas a esse tipo de ocorrência do que o homem. É difícil um cara fazer isso com o homem, ainda mais ali no legário marcial, né? É mais difícil, por exemplo, o que você acha? Que é melhor você entrar no teu carro e digitar o endereço do Waze dentro do carro e ser surpreendido por um bandido, ou você chegar antes dentro de um prédio, já botar, quando chegar no carro só dar o gol. Entendeu? Então isso é self-defense também, né? Prevenção. Total, né, total. Eu vou te falar também, uma coisa foi até com o curso do Sérgio Inácio. A gente estava falando, porque eu acredito muito nisso, cara. Ainda mais hoje em dia, assim, né, cara? A chance de você realmente ter que, porra, sair pro lado físico do negócio, de embolar com o cara, porra, é muito remoto. Em self-defense, né? Cara. E obviamente, a gente entende no curso que a coisa vai escalando. Vai escalando, né? Vai sempre piorando. É como ele mesmo fala, no final, o que aconteceu contigo. Tu vai pra dentro do tiro. Não tem mais o cara tocar na tua cabeça. Vai tirar, vai pra dentro do tiro. Mas a gente pode se precaver e começar a ler os sinais muito antes. E ali tomar as decisões. Inclusive, a melhor é sempre essa é a melhor sair fora. Que tem, cara. Mas teve um lance que ele falou assim, quando a gente vai sentar num lugar, por exemplo, restaurante de esquina na rua lá. Porra, senta virado pra rua, né? Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, quem tá entrando. Porra, outra coisa que ele falou assim, sempre olha os caminhos de fuga. Rota de fuga. Rota de fuga. Se der merda, porra, irmão. Sabe onde... Então, isso foi um negócio, você vê como é que detalhes, né, aquela coisa do detalhe, fica na cabeça, cara, e são muito importantes. Muito. Então, tava eu um dia, no Olegário, numa mesa com as meninas, minha esposa, meu irmão, a esposa dele, que eu sentei virado pra rua. E aí, daqui a pouco, tô vendo uma cena de um cara, já tava meio, não sei o que o cara tinha tomado, já tava meio alterado, e tinha uns carros mal estacionados, ocupando a calçada. Ele queria passar com a bicicleta, não conseguiu passar. E, porra, teve uma hora que, meu irmão, o cara ficou meio puto assim, jogou a bicicleta e veio andando em direção, tipo, a minha mesa, como se tivesse... Você fosse o dono do carro. Dono do carro. Aí ele veio assim, meio alterado, gritando assim, eu já tinha entendido a situação, já tava, irmãozão, não fui eu, o carro não é meu não, não sei o que, enfim, já... Antes disso, uma mesa do cara, até eu conheço o cara já levantou na mesa, tomou a atitude de ir pra cima do cara, deu um empurrão no cara, xingou o cara, porra, o cara jogou a bicicleta do cara no meio da rua, meu irmão. E o maluco foi assim, porra, se sentindo humilhado, né? Porra, uma galera vendo, né, aquela cena. Enfim, o cara foi lá, pegou a bicicleta, foi embora. Aí eu, porra, meu irmão, fiquei olhando aquele negócio, falei assim, esse maluco provavelmente ele ia voltar. Enfim, a gente já tava terminando o negócio, falei assim... As meninas viram um pouco da cena, né, cara, assim, não viram muito, questão de como, mas viu ali que rolou uma confusãozinha. Falei, vamos nessa. Quando eu tô tirando o carro assim, eu tô vendo o cara vindo, né? Falei, vai dar merda. Aí tô saindo, porra, não vou sair dessa porra, né, cara? Não vou ficar aqui né, pagando pra ver o que vai acontecer.
Eu fui saindo devagarinho assim, olhando, meu irmão. Daqui a pouco o cara entra, sobe, vai em direção à mesa do cara, levanta a camisa, não sabia, como eu tava de costas, não tava vendo muito o que. Quer dizer, ele tava de costas pra mim, não sei o que ele tinha na cintura, mas depois eu fiquei sabendo, até porque eu perguntei pra galera lá do restaurante. Tava armado? Ele tava com a faca mesmo. A faca. Tava o cara com a mulher e acho que algumas crianças, não lembro quanto, mas algumas crianças. O cara puxou a faca ali, meu irmão. E foi pra cima do cara? Foi pra cima do cara. Meu O cara Deus, correu, sorte. E a gente falando de mulher de novo, que a mulher deu uma acalmada ali no cara, meu irmão. E conseguiu ali segurar a onda, meu irmão. Mas podia ter dado uma merda animal. Podia, com certeza. Então, voltando, né, pra esse papo, assim, essa atitude às vezes, cara, da gente querer, né, assim, resolver de uma forma, né? A regra é clara, né, que nem o Sérgio fala. As 3 atitudes: evitar, Sim, sair e lutar. A luta é a última opção, exatamente. né, cara? Quando não tiver outra oportunidade, que tua É isso. vida estiver em risco, É isso. aí você luta, né? Sim. Porra, evitar é fundamental. Na hora que você vê que começou, você tem que sair fora. Sim. São as bases do exército americano, é assim, né? Eles passam isso na polícia também. Exatamente. Né? Tem isso e tem aquelas cores das bandeiras, não sei se já ouviu. Não, Né? das cores não. Que vai do branco ao preto, né? Que o branco é aquela pessoa, a gente de vez em quando vê em filmagem, o cara tá andando na cidade, no centro do Rio, final de tarde, com o celular no bolso de trás, o cara vai lá e puxa o celular e demora uns 3 segundos para se tocar que foi roubado, né? Fica olhando para cima e caramba, fui roubado. Ele vive no estágio branco, né? Aí vem o estágio amarelo, que é o estágio que você já fica esperto, fala assim, pô, meu irmão, eu não vou botar o celular no bolso de trás, vou evitar falar no celular nessa rua mais erma, essa rua mais escura, eu não vou para ela, né? Isso é um cara que tem um pouquinho mais de atenção. E quando ele é roubado, ele demora assim, 1/10 de segundo para se tocar. Aí vem o estágio, é o branco, amarelo, o laranja. O laranja é o que a gente tem que andar, né? Opa, peraí, tem um cara vindo de casaco, porra, meio-dia, verão, tem alguma coisa estranha, né, meu irmão? Vou trocar de rua, né? Porra, é o cara que tem que estar sempre esperto o que pode acontecer. Acho que a gente no Rio de Janeiro vive muito isso, né? A gente tentando prever o que vai acontecer, sem ser bitolado, né? Aí vem o estado vermelho, que é o estado que o policial tem que andar. Se o policial vê um cara meio-dia com casaco no verão, ele não vai trocar de rua, né? Ele vai abordar o cara, né? E a gente, um civil não tem que andar numa situação de um policial, pô, senão tu não vive, né, meu irmão? Vendo problema em tudo quanto é lugar, tu vai ficar, porra, louco, né? E tem o estágio preto, é o estágio das Forças Armadas. O mesmo cara vai ver um cara com casaco no verão, porra, meio-dia, ele não vai nem abordar. O militar, ele vai atirar numa situação de guerra, né? Ele não vai esperar o cara puxar uma arma para ele fazer alguma coisa. Então a gente tem que ver qual estágio que a gente tem que estar andando. A gente tem que treinar, pô, tem treinamento para isso, né? A gente tá sempre, porra, ligado o que tá acontecendo. Porra, não vou sair com a minha mulher por tal hora da noite, que é mais, tem um risco, vou já traçar uma rota que seja menos perigosa, né? Então tem algumas regrazinhas. E aí voltando para a questão da defesa pessoal, essas são as ferramentas que a gente entende que são as mais importantes. São as mais eficazes, com certeza. Mais eficazes. E talvez também, e aí até uma pergunta para você, como professor, né, cara, e gestor de uma academia, como que a gente implementa isso na cabeça de um lutador? Porque o lutador, a gente viu isso também por muito tempo, cara, talvez com uma autoconfiança inflamada, ele passa desse estágio. Posso contar uma história? Lógico. Aconteceu comigo, né? Eu estava em São Paulo e eu tinha no meu currículo, né, dando aula de self-defense, defesa de faca e defesa de arma de fogo, né? Pô, isso me fez um mal gigante, né, cara? E eu sempre dei muita defesa pessoal, né, nas minhas aulas. Aí eu tinha um aluno, Marconi. O Marconi, ele foi só faixa branca, né? Ele treinou acho que 6 meses seguidos, todo dia, e depois parou. Aí o que aconteceu? 2 anos depois me viraram para mim e falaram assim, ele fazia bastante defesa pessoal. Marconi morreu. Falei, pô, o que aconteceu com o Marconi? Ele falou que ele parou o carro em São Paulo, a gente morava no ABC e tem alguns lugares muito perigosos no ABC Paulista. Ele parou o carro para abrir o portão da casa dele. Quando ele foi abrir, ele foi rendido por um cara ou 2 caras, não sei, com a arma. Sabe o que ele fez? Ele entrou na baiana no cara. Ele levou 2 tiros.
Aí eu, pô, isso é pra mim. Eu falei, cara, acabou. Nunca mais eu vou ensinar na academia self-defense de saída de faca ou saída de arma. Quem tem que proteger a população numa situação dessa, de faca ou de arma, pô, não é o civil. É o policial. É quem está preparado para isso. Pô, o cara vem com uma faca, não existe defesa pessoal mesmo. Porra, vira as costas e sai correndo. Pô, faz que nem teu amigo fez. Pô. Né? Porra, então, arma também, de jeito nenhum. Eu evito fazer. Pô, se é um problema Forças Armadas, pro pessoal da polícia, aí tudo bem. Aí a gente passa. O Sérgio Nassi falou isso também. Né? A gente falou da questão da arma e tal. E ele fala, né, cara? Porque a arma, e ele falou também num curso, né, cara? Ele tem o perigo também de você portar a arma, é um outro. Né? Você traz também um perigo até para quem tá em volta. Todo mundo que tá em volta, né? Porque, porra, se o cara tomasse tua arma. E pode acontecer. Se o cara. Se perder, igual você falou do celular, tá? Botou aqui na o cara vai tiro. Então, enfim, essa questão realmente de lidar com o armamento, querer tirar, achar que sabe, porra, meu irmão, é muito complicado. Muito complicado. Né? Então, talvez a importância desse negócio, desse sistema, inclusive, é todo o sistema de você conseguir ler o problema antes, né? E ver quais são as rotas de fuga do negócio. Isso aí. Né? O evitar, fugir e lutar. Agora, você está dentro de uma sala, entra um cara com uma chupeta na boca, com uma R15. Pô, tá nós 4 aqui, né? Pô, se todo mundo se acuar no canto da sala, todo mundo vai morrer. Exatamente. Se os primeiros partirem para a luta, provavelmente alguns vão sobreviver, né? É a hora de lutar, né? Quando a vida está em risco. Exatamente. É isso. Beleza. Mestrão, demais sempre estar com você, cara. Bom demais. Pô, o papo foi bom pra caramba, hein? Como sempre. Excelente. Bom, vamos fazer mais. E obrigado por tudo, cara. De novo, assim, obrigado pela sua jornada no jiu-jitsu, né? Pelo o quanto você representou. Acho que nas formações, né, de atletas, de academias. E continua fazendo, né? Continua aí doando pro jiu-jitsu e continua sendo uma grande referência. E como você falou aí, eu espero que esse programa saia logo também, o teu programa de gestão de academia, porque eu acho que a comunidade precisa. Né? Uma coisa mais humanizada. De pessoas experientes como você, que já vivenciou muitas gerações, vários estágios do jiu-jitsu, né? E tá aí, cara, com uma grande academia, com uma grande bandeira, né? E forte, e num lugar difícil, né, cara? Difícil de sobrevivência. Custo muito alto, né? Exatamente. Mas o produto que a gente tem o jiu-jitsu está muito bem difundido, né, cara? Sim. É só trabalhar direito, é só o pessoal acreditar, todo mundo que é profissional da área, não só do jiu-jitsu, da arte marcial, faz um trabalho direito que eu tenho certeza que vai colher bons frutos. Não vai precisar ficar na mão de ninguém. Acho que a arte marcial ensina a gente, né? Nunca ficar na mão de ninguém, nunca depender de ninguém. Exatamente. Beleza? Boa, mestrão. Obrigado. Valeu, Andrezão.